Olá, boa tarde, bem-vindos ao Só Sei Que Nada Sei, essa live que a gente faz a cada 15 dias, é uma coluna onde a gente traz alguns assuntos de empreendedorismo e é isso. Maria já está entrando, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre design. Pessoal, vocês vão pirar o cabeção, quem não está familiarizado ainda com esse tema, porque é fundamental. Todo empreendedor hoje em dia tem que entender os impactos do design no mundo moderno, na gestão moderna. Deixa eu esperar aí minha companheira entrar para eu não atropelar e começar, porque eu tô aqui ansiosa para falar disso. É um dos assuntos que eu acho mais importantes no mundo de hoje. Porque a gente passou aí... Vou começar, Maria, quando você entrar, você entra. A gente tem ainda resquícios demais da administração científica, que vem lá de Fayol, de Ford. A gente passou muito tempo pensando na linha de montagem. Quando a gente é um empreendedor como nós, né, da área de casamento... Ah, tá entrando, peraí. Eu vi, Maria. Tô ansiosa, adoro esse assunto. Inclusive a Lu que tá aí, que é uma aluna lá do meu curso, tem uma aula que eu dou só sobre Design Thinking. Oi, Maria! Tudo Hello! bem? Boa tarde. Boa tarde. Ai, deixa eu pegar meu fone. Vai falando aí que eu esqueci o fone. Peraí. Tá. Então, eu sempre começo fazendo... Olá, Lu. Eu sempre começo fazendo uma introdução para contextualizar. Então, eu vou contextualizando aqui. A gente passou, por exemplo, a gente às vezes não estuda para ser um empreendedor. A gente encontra um negócio, vê uma possibilidade e a gente intuitivamente começa a se organizar ali dentro de uma produção de uma empresa. E os insights que vêm na nossa cabeça do que a gente precisa para montar uma empresa, elas vêm dessa administração científica antiga de Ford. A gente pensa como engenheiro, se eu sou um buffet, quais são as etapas, os processos, como é que é a minha operação. A gente pensa como um economista, será que o que eu gasto? A gente pensa na questão financeira da empresa, a gente pensa na contabilidade, eu não sou advogado, mas eu vou ter que saber questões fiscais para contratar funcionários. E hoje a gente vê que as respostas que eles acharam na indústria automobilística, né, essa galera toda da administração científica, eles foram muito influenciados pela linha de montagem de produtos. E aí, quem entrega valor no mundo de hoje não é mais esse processual, porque a gente vive o mundo das experiências. Então, quando a gente passou de uma sociedade que consome muito produto para a necessidade de adquirir uma experiência ao invés de só um produto, o design começou a ser quem responde às perguntas mais importantes para esse século. Porque a gente não pode pensar na produção, a gente tem que pensar, por exemplo, se eu for pedir para uma pessoa que faz uma administração aí antiga fazer uma cadeira, ele vai achar que ele precisa fazer uma cadeira resistente, firme. Se você manda esse pedido para um designer, ele não vai fazer a cadeira que ele imagina ser ótima. Ele vai perguntar quem vai usar essa cadeira. Essa cadeira precisa ser empilhada, onde é que você armazena essa cadeira? O design, quando você fala essa cadeira tem design, ela tem algo além da função dela, né? Porque você não pega uma cadeira simples de madeira, aquela de fazenda, fiz na marcenaria. Você não vai dizer essa cadeira tem design, né? Quando tem design? Quando a gente pensa na experiência do usuário com aquele produto de modo mais amplificado do que só a função. A gente quer ter beleza, a gente quer significar um movimento, uma intenção. Ô Maria, você chegou aí, a gente se Diga. falou oi, e eu tô aqui, Oi. desde que a gente decidiu o tema, eu tô para te dizer que tu foi esperta pra caramba, né? Que tu casou com designer. Pô, cara. Quando era legal casar com um advogado, com um economista, com um engenheiro para ajudar a gente nos nossos negócios, a gente perdeu, cara, escolheu o cara errado, né? O designer é o marido. Não, e no final das contas era o certo, porque eu e você, a gente fatalmente acho que não daria certo. Advogados, engenheiros, acho que a gente ia bater muito mais cabeça do que casando com os nossos artistas, que a gente casou. É isso, Realmente acho. por que a gente traz o design para a arte, né? Como você falou. Isso. Não, Porque e é o que você falou de design. Eu acho que quando você fala de design, você já começou
Perfeita, como sempre, porque as pessoas pensam em design gráfico quando você pensa em design. Muita gente pensa que é o design de interior, que é a cortina, que é o forro do sofá, que é a estética, e não é. Ela é forma, ela é serviço, ela é conteúdo. O Alê é designer e a função dele principal é ter ideias, é criar soluções. Inclusive, várias das ideias da Terra do Sim vêm da cachola do meu marido. Ele é o grande Yoda aqui. Então, o Olha designer é só, ter ideia, é solução. pensa bem, olha como a gente precisa de design hoje, como o nosso espírito já precisa para se sentir seguro, a gente precisa de design. Se eu estou num museu ou numa cidade e as placas me informam com segurança, eu entendo, aquilo lá me dá segurança. Eu gosto de entrar num lugar e estar bem posicionada. Quando eu recebo um orçamento de alguém, quando tem um design agradável, que eu entendo as partes que compõem aquele orçamento, ele me instrui. O design ele não é algo em si, ele é uma relação com quem experimenta o que quer que seja, tudo é design. Oi, Ana, tem gente dando oi aí. O Olá, design, ele pessoal. observa, é como se ele é um olhar holístico, ele observa tudo. Ele não é só o gráfico, ele não é só a experiência, ele não é só a estética, ele não é só o visual, ele vê todos os aspectos, os estéticos, os emocionais, né? Isso, o emocional é mais legal, porque o design... Cognitivo, coisa que você pensa que você não sabe que tá pensando. Pô, Ué, cara. o Ford lá, maravilhoso, a gente tô detonando a galera dele, mas ele não realizou para ele. Mas olha a sacada. Ele virou e falou, se eu perguntasse para os meus clientes o que eles queriam, eles diriam cavalos mais rápidos. Né? E aí ele fez o Olha, carro. Ele arrasou no design. Enfim, ele era super vanguardista, ele ainda não usufruiu pro dele, né? Ele foi super linha de montagem, etc e tal, um gênio, mas ele deu esses caminhos, é isso. A gente hoje tem que pensar, a gente tem que querer o status de arte. Por que que às vezes, por exemplo, um post da Maria, você olha e fala, cara, isso tinha que ser moldurado, ou olha, isso é poesia, isso tinha que estar num livro. A gente hoje vive coisas normais que ganham um status de arte, que emocionam. E o design tem isso, ele não aceita a função só. Ele quer ser lindo, ele quer ser amado. E é como a gente tem que pensar na nossa empresa hoje. Os economistas e os engenheiros, eles não respondem mais as soluções estratégicas para você criar um bom produto. Quem responde o que deve se fazer hoje é o design. Isso é muito legal. É verdade. Né? Eu sou apaixonada por Eu isso. acho que tem uma frase que diz que design é querer fazer de tudo arte, ainda que ninguém esteja olhando. Assim, eu quero fazer tudo belo, tão belo quanto a arte é. Ainda que as pessoas não valorizem, não entendam e tal, mas minimamente vai ser agradável ao teu olhar. Vai te trazer alguma coisa. As cores têm um poder. Aliás, tem um livro que é uma dica. Eu vou dar a dica de livro no final, mas tem um livro que chama Psicologia das Cores. Cara, esse livro é fundamental. Parece que é uma coisa muito só para designer ou designer gráfico. Não é verdade. É tudo que as cores causam. Tem até um capítulo sobre por que a noiva veste branco, que não tem a ver com a virgindade, falando do ponto de vista de design, não histórico, sociedade. É muito legal esse livro. É da Ella Heller. Acho que é Ella Heller. Depois vou olhar aqui para vocês. Ô Maria, então eu vou fazer um parênteses no que você falou, porque é pertinente ao design, inclusive. Qual é a ferramenta do design? O que ele estuda para ser o melhor design? Linguagens. Cor é uma linguagem, é uma expressão. Você se expressa através daquela ferramenta, é uma ferramenta, né? Assim como a linguagem falada, a escrita, assim como essas figurinhas hoje. Hoje a gente precisa, às vezes, de um meme. Não é um textão, não é uma fala, é um meme. Isso é uma linguagem. A primeira vez que eu vi lá tem na Netflix o Abstract, que eu vi aquele episódio qual o nome dela, meu Deus? É Paula Scher. Ela é a maior tipografista. Ela fez as tipografias terem um status do como a gente vê hoje. Nunca mais eu vi fontes da mesma maneira. Então, tudo o que é linguagem, visual, verbal, tudo isso é caminhos para você expressar, né,
a tua, enfim, para você se relacionar. Então, tudo E isso entender importa. que isso é aberto, é um mundo tão vasto. Você vê, você está falando da tipografia e como que isso influencia. Você pode, muita gente acha que não. A Claudinha Mendes, que é maquiadora, falou: quando nós estudamos colorimetria, esse livro sempre aparece. Você pode achar que cor é voltada para quem trabalha com maquiagem ou para quem é decorador. Não, nem um pouco. Desde a cor da tua marca, a roupa que você usa, um PPT que você faz numa apresentação, um arranjo, tudo. A cor, ela desperta sentimentos A Sabrina. muito fortes. É. A Sabrina até pediu o nome, eu botei Não, a ali. Sabrina falou que leu para poder fazer um trabalho aí, para Ah, olha, escrever para fazer o sobre post do vestido das madrinhas, olha das só. madrinhas. Muito legal. E, Tá tá vendo? vendo? Pô, fotógrafo, cor. E quando você estuda alguma coisa, de repente está fora do trabalho, ela é fotógrafa e ela foi lá ver em cor. Isso dá respaldo. Isso daí é cultura. Isso daí é se apropriar de mais informações para que você dê cabo do que se passa na cachola. A gente tem a falha terrível de imaginar que tudo que passa na nossa mente pode ser expresso em palavras, porque a linguagem falada tomou muito conta da nossa vida. Então, só que a palavra é uma linguagem, a gente inventou essa parada. E a gente inventou pouca palavra, porque às vezes a gente tem ideias e a gente não bota essa ideia na rua porque falta linguagem. Então, uma pessoa, ela se torna mais inteligente ou mais eloquente ou tendo mais capacidade de relação com os outros na medida em que ela se apropria de linguagens. Cor é uma forma de expressão, tudo isso. Então, é muito interessante que, enfim, o design tenha um papel central na sociedade, porque o design, ele não se acomoda na função. Ele sabe do desgaste do tempo, ele pensa nisso. Ele pensa em se melhorar, né? Ele não pensa só no lucro. Né? Às vezes o design é caríssimo, você fala, mas isso não vai vender muito não, mas se vender para vai fazer aquela... Então assim, os valores que os designers têm no dia a dia do trabalho deles são os valores que a gente precisa ter hoje. E isso é sensacional. Por exemplo, o designer de um site, ele determinou aquele menu hambúrguer, né? Quando tem 3 tracinhos do lado direito. Quem inventou o menu hambúrguer foi o carinha lá, estava fazendo o site, ele era só um cara como nós. E aí aquilo lá fez sentido. Aí você vai determinando que a usabilidade é assim, as placas. Então, assim, você vai educando uma sociedade pelo design. É muito interessante isso, porque você interfere diretamente, né? Que você tem, porque assim, as pessoas acham que é aparência e vai tão além da aparência, né? É percepção, é sentimento, é cognição, é o que te desperta, é o que te leva para um lugar sem você nem perceber, mas que é mais confortável para você e você se sente melhor. Como uma sinalização, né? Como uma sinalização de um museu. E ele está em tudo, assim, as pessoas acham... não sei se você vai falar disso, mas queria que você falasse também dessa coisa de desmistificar a história do criativo. Que o designer, que a criatividade, você nasce com ela, é uma coisa linda e maravilhosa. Você, acorda tendo ideia loucamente. Cara, tem ideia, tem processo. É processo. Todo mundo pode ser criativo, Design pelo amor de Deus. É um Design processo. thinking é uma metodologia. Inclusive, vamos lá, quando as pessoas pensamento olhando... abdutivo. Você vai falar disso? De pensamento abdutivo? De por quê? Fazer mais pergunta que resposta, ficar se questionando, jogar ideia fora, pegar ideia que não vale, botar tudo num balaio. É confuso, mas tem um processo para ser criativo e ter ideia. Todo mundo acha que é uma iluminação de Buda. Não é um processo. Existem insights que têm a ver com o seu repertório. Você pode ser uma pessoa que tem super insights. E isso daí morrer na praia porque você não entra com os teus insights dentro de um processo que acomode e alavanque esses insights. Então, assim, se você... Aí a gente volta até no mindset. Anotem essa palavra que a Laurinha falou, repertório. Anota. Quem tiver de caderninho, anota. Repertório e referência. Repertório e referência são 2 palavras-chave na vida de um designer. Meu marido fala disso toda hora. Você sabe, Maria, quando eu comecei a estudar, né, empreendedorismo, porque eu gosto mais de estudar filosofia, outras áreas.
Mas aí aqui com o Casem eu me vi tendo que estudar marketing, essas coisas todas. E aí, para mim foi um pouco fácil perceber, porque eu já sentia pela filosofia essa mudança. E aí, quando eu vi que tem um pacote Office de modernidade, e isso é muito claro, que é o Canva, que é uma estratégia, né, é uma ferramenta de estratégia, o Design Thinking como modelo de implementação de melhorias na empresa e o Scrum como metodologia de operações. Eu falei, gente, alguém tem que organizar isso para explicar para a galera de casamento. Porque a gente fica seguindo uma metodologia científica e preocupando no processo ou adotando informações do marketing isoladas, quando na verdade a gente tem que entender que a era hoje é da experimentação e desse retorno sempre ao que você está falando, que é fazer brainstorm. Você não faz um plano mais linear. Esse plano vai dar errado. Todos os planos dão errado. A gente tem que traçar uma hipótese. Eu acho que se eu postar uma paradinha pessoal na terça, eu vou ter não sei o quê. Aí você bota na rua e aí você mede. Aí você tem que... Tentativa e erro. Exatamente. Que é o trabalho do designer. Porque até para realizar brainstorm tem processo. Brainstorm não é bunda lelê também, não. Cada um joga uma ideia. Não. Também tem um processo para você fazer brainstorm, para fazer mapa mental. Olha só, a Rê falou uma coisa que eu quero falar aqui. Mas existe a iluminação também. Do nada vem. Não existe a iluminação por isso. É que ela não é do nada. Mas ela acontece no banho, ela acontece no lugar Ela acontece no banho, mas ela é baseada no repertório que você tem. Ela não é simplesmente uma iluminação de um conhecimento que você nunca obteve e nunca teve contato e apareceu. E isso é feitiçaria. Ela é proporcional ao volume de lenha que tu jogou nessa fogueira. Isso aí. Que você às vezes não sabe, não se dá conta, mas não é Chico Xavier. Tem um conhecimento prévio que você acessa e ele, mas ele é baseado em algo que já estava em você. Exatamente, entende? exatamente. E é interessante quanto o processo criativo depende de uma desaceleração da vontade. Por exemplo, se a gente fica pensando, eu tenho que inovar, não vai acontecer. Essa iluminação não é assim. Eu tenho que inovar? Qual é a parte que eu quero? Então, eu vou colecionar boards, eu vou olhar o que tem feito nesse sentido. E a gente vai anotando coisas, a gente vai perguntando, não já querendo que ele se reafirme a tua hipótese. Isso que também, o modo do design é legal, porque ele não quer ter razão. Ele quer descobrir o que o outro quer. Né? O engenheiro quer ter razão, ele sabe como é que é o produto dele, ele vai fazer um produto maneiro, entendeu? Porque o produto do engenheiro é dele. Ele botou na rua e ele vendeu, ele é um sucesso. O design tem sucesso na medida em que ele dá prazer pro outro. Gente, isso é bonito demais. Isso é legal demais. A gente pensar, né, que a gente tem que fazer o nosso produto para o outro. Aí a gente nunca mais vai falar, essas noivas não sabem de nada, elas estão sempre não entendendo isso. Cara, elas é que mandam, elas estão sempre não entendendo isso. O problema é teu, cara, não é delas, né? Você não tenha preguiça. Preguiça e vergonha são dois inimigos fortes, cruciais do design. Não tem preguiça nem vergonha. O meu marido anda com um caderno. Aonde ele vai? Ele vai ao banheiro, ele vai para um show no Maracanã, ele vai para qualquer lugar, ele tem um caderno. Então você pode ter o seu note do celular, você tem um caderno. Para a série, no meio, veio uma frase de um seriado na Netflix que você tá vendo, você falou, opa, essa frase, pausa, anota. Você faz muito isso, né, Maria? Cara, eu faço isso o tempo inteiro. Eu aprendi com ele. No cinema, eu anoto no cinema umas frases que saem que eu falo, opa, eu vou usar isso ainda. E é impressionante como vira um arcabouço e depois você usa. Agora o Claudinho Tironi falou, eu vou dormindo pensando 1000 coisas e vou dormir. Durante a noite eu acordo desesperado para anotar. Cara, e anota. Porque isso às vezes vai te dar um ovo, um Kinder Ovo com surpresa que você não tem ideia. Eu anoto tudo. Anotem. É isso. Inclusive, eu tenho 3 aulas só sobre criatividade. Porque tem processo. É muito importante. Não dá para falar numa aula só. Porque existe uma questão de você destravar. Por exemplo, uma forma de que eu argumento lá na minha aula. Destravar, boa. Você usa tanto que você vai destravando. Não, você imagina que um morcego reclame que o irmão tem mais radar do que ele? Não tem isso, gente. O cavalo não reclama, pô, o outro corre mais do que eu. O que você treina e alimenta, ele se desenvolve.
Se você está achando que você não está criativo, dê espaço para isso acontecer, entendeu? A gente não é fixo, E a gente para já de teve espaço. reclamar de quem é. E porque mimimi é outro inimigo mortal dos Avengers, entendeu? O teu design são os Avengers. Sabe aquele, cada filme tem um inimigo? Um é a preguiça, o outro é o mimimi. Então, o outro tá sendo criativo, aí a gente adora criticar a criatividade alheia. Faz isso não. Exatamente. Vem pra Exatamente. tua. Exatamente. Vem pra Não, tua. e olha isso. Quando a gente pensa, né, que o mercado de cadeiras é saturado, quem é que vai querer fazer cadeira nesse mundo? A gente já tem tudo quanto é cadeira. O design consegue vender a cadeira. Por quê? Porque ele pensa no público-alvo. Se ele fizer uma cadeira super contemporâneo, é aquele cara contemporâneo. Ele não pensa que nem a gente, que ainda é da escala industrial, que eu tenho o meu produto. Não, esse produto é para quem? Quem é que ama esse produto? É o hipster? É a noiva clássica? Quem ama o meu produto? Você está fazendo cadeira ou você sabe para quem a sua cadeira está sendo desenhada? Isso é trabalho de design. E não vai ter como se diferenciar nesse mundo sem a diferenciação. Isso é meio óbvio, né? Acho que é o Rolão de Pleonasmo. Mas a verdade é que antes a gente conseguia A diferenciação, ela se dá na pelo autenticidade. status. Você já se diferencia naturalmente por ser você. Porque a gente já tem uma impressão digital que é nossa. Então, você naturalmente, só por eu ser Maria Paula e ela ser a Laurinha, a gente vai falar a mesma frase diferente. Vai vir numa entonação diferente, vai vir num agudo diferente, vai vir num tempo, num time, num ritmo, tudo. Só por ser outra pessoa. Então, também tem que tomar muito cuidado com essa... Ai, mas aí tá plagiando, tá copiando. Não. As ideias estão no ar. As pessoas vão tendo. Você pode dar o seu molde para aquela ideia. Ah, eu fiz a cerimônia virtual. Só eu posso fazer a cerimônia virtual? Porque quem é pioneiro não é dono da ideia. Você pode fazer e vai fazer do seu jeito. Então, a Ju vai cantar na janela. Aí o Cássio não pode, então, mais fazer nada, porque a Ju resolveu que um dia ela ia cantar na janela. Aí o Cássio vai lá e desce pro play e faz uma homenagem Dia das Mães, Dia dos Namorados, com foto. Cada um bota a tua impressão digital. E aí vira uma nova ideia. Não é cópia, é uma nova pelo ideia. amor de Deus, a Ju tá cantando lá na Gávea. E o pessoal que tá em outra região, eles querem escutar também. Isso é ridículo. Vamos democratizar. Isso é uma bobagem. Democratizar. Isso é uma vaidade tolíssima. Bobagem total. E assim... A gente tem que entender que quando a gente, num passado muito recente, um status garantido na sociedade, né, os figurões do mercado, eles se sustentavam sem uma grande diferenciação, porque o mercado é muito recente. Isso acontece. Mercados pouco maduros, eles dão espaço para pessoas com gestão pouco maduras. Conforme o mercado avança, ele vai estreitando esse funil, porque conforme as pessoas melhoram sua gestão e estão mais antenadas com as novidades e tal, essa diferenciação vai ficando clara. E aí cada um vai precisando cada vez mais de diferenciação. E esse processo só começou. Tá na hora. A hora é agora. Eu falo lá no meu curso. Gente, é método, aprende essa porcaria. É o design thinking, é o Canvas e o Scrum. São os métodos ágeis. As programações e os designers, eles apontaram, as startups começaram esse movimento. Aí você pensa, o que a startup tem a ver comigo? Eu não tenho nada a ver. Tudo a ver. Como é que... Ué, gente, anota aí no caderninho, Canvas e Scrum, porque a Laurinha, ela tem 1000 pensamentos e ela é muito culta, ela sai soltando. Então eu vou dando umas pausas para vocês anotarem. Canvas e Scrum. Fala um pouquinho o que é isso pra galera, Laurinha. Então, eu vou até fazer, para poder vender o meu curso, né, a Jornada B2B, eu vou fazer uns webinars daqui a A Bia que tá vendo a minha agenda, eu nem sei quando vai ser, mas eu vou fazer um webinar sobre cada um deles para dar um overview aí para quem quiser. Porque é isso, é que nem a gente achar que uma indústria de carro não tem nada a ver com a gente e, no entanto, a gente se apropriou de muitas ideias dessa filosofia de produção. Hoje, as pessoas que desenvolvem códigos e fazem sites e startups, elas dão elas tiveram novos problemas que a galera dos carros não tinham. Eles entraram num mercado que já tinha muita coisa. Então, como é que eles chamam a atenção de um público que já tem muita oferta? Então, assim, as dúvidas, os dilemas que eles passam são os dilemas que a gente passa também. Você usa o Canvas, Tupendo, muito legal. Muita gente, eu uso Canva, eu uso Canva, eu uso Canva. Todo mundo sabe o que é Canva e Scrum. A Laurinha precisa dizer o que é. Vocês sabem que o Canva, porque o Canva é o seguinte, o Canva é uma nova forma de você escrever modelo de negócio, que não é plano de negócio.
Quando você faz um plano de negócio, você pensa no público-alvo, na praça, em tudo, nos concorrentes. Nos Você quatro elabora P's. um tratado de Tordesilhas, entendeu? E aí você guarda aquela porra na gaveta, provavelmente você desiste no meio e paga alguém para continuar. Enfim, tem percalços até ele estar pronto. Mas se você conseguiu fazer um plano de negócio, ele provavelmente está enterrado na gaveta. E essa geração agora, depois do Peter Drucker, o que a gente entendeu? Gente, não é o app Canva. Não é o app que ela tá falando, não. Tá? Eu tô super orgulhosa, inclusive, de muita gente do mercado usa a metodologia, mas ela não tá falando do aplicativo que faz aquelas artezinhas, não. Não é design. Tá? É ferramenta estratégica. É ferramenta estratégica, exato. Para poder organizar o seu modelo de negócio. Por quê? Se você... E o Canva... peraí, eu acho que eu consigo botar... A Bia já botou aqui, são coisas diferentes. Não, e peraí, eu acho que eu vou conseguir... Você tem para mostrar? Só pra galera ter ideia. Porque, cara, isso é vida. Marcinha pediu para explicar. Canva, só a gente tem que fazer tinha que fazer um sobre isso, mas é importante... né? A gente faz depois. Eu não tô achando aqui. Porque eu tenho essas artes todas mas prontas, pesquisem. eu tenho a base. A Laurinha vai fazer um webinário sobre isso. Fiquem atentos. Gente, olha, entra no caseme.b2b.com.br que vocês vão encontrar lá. Tem um monte de dicasinhas e tem o meu curso, que aí eu explico. Bia, tudo, coloca aí a URL pra galera, porque lá tem, vocês vão ver. Mas assim, eu já vi aí que tem muita gente usando Canva. Então, Canvas. O Canva é design e o Canvas é o modelo de negócio. E aí, para vocês não ficarem confundindo como eu confundi muitos anos, a gente pensa assim, ó, negócios, Canvas. Eu botei o S no negócios e pronto, vamos lá. Enfim, o fato é o seguinte. Qual é a grande mudança dessa geração? Por que a gente fala em gestão do século XXI? Que porra é essa? Isso não é um jargão. Isso é o seguinte, a gente entendeu que esse processo linear de planejamento estratégico, aonde a gente determina um plano, vamos construir um prédio, eu vou passar tanto tempo estudando terreno, depois vai entrar o preço, não sei o que, não sei o que. Esses planos, principalmente quando você trata de desenvolvimento de software, esses planos dão errado. O livro que dá origem ao Scrum, o cara fala que ele foi convidado para fazer o site da... Como é que é o nome de quem bisbilhota o mundo inteiro? A CIA, nos Estados Unidos. Porque todos os boletins de ocorrência, as questões de inteligência, estava tudo offline, não tinha computador, gente. Existe inteligência há muito tempo e não existia. Então o cara teve que fazer um software com segurança, que não sei o quê. Gente, não ficou pronto em 10 anos. E gastaram bilhões. No livro ele conta. E aí depois, com essa metodologia, ele com um grupo de 7 pessoas botou isso no ar, sei lá, em 2 anos. Eu não lembro mais o número, eu sou péssima com o número. Mas o fato é que entendeu-se que essa sensação de engenharia, né, de que as coisas acontecem numa ordem e elas permanecem nessa ordem, elas são frustrantes. Porque os planos eles vão dando errado. Então o Canva, ele faz você ter um board do teu modelo de negócio e você tem que o tempo todo fazer ele participar da tua gestão diária. Se o Canva for para gaveta, não serve também. Porque, por exemplo, ele trata o Instagram, os seus canais de comunicação com o cliente, são canais. Então, quando você vê num boardzinho bonitinho lá quais são os seus canais, você, por exemplo, não abandona um Twitter que tem um login lá e ele não existe. Você não esquece de gerar um conteúdo e distribuir ele nos canais que estão abertos. Às vezes a gente faz tanta coisa no dia a dia que a gente se perde. É que nem, por exemplo, você vai fazer a gestão da tua casa agora que tá todo mundo de quarentena. Que dia que você faz a faxina, que dia que você troca a roupa de cama. Se você tivesse um boardzinho, um canvas ali dizendo que na segunda é isso, que quando faz isso daqui se encadeia para lá, é uma visão estratégica. É bem Game of Thrones, eu brinco. Porque você olha de cima a tua empresa. E é mais gostosa, ela é mais gostosa de se ver, de fazer plano de negócio. Alguém colocou aí, eu faço plano de negócio há anos e não consigo. É porque plano de negócio é mais chato, é mais técnico, é marrom. O Canvas ele é mais gostoso de se fazer, ele é mais visual, ele tem uma... Ele vai estar
inserido no dia a dia. Se a gente faz um tratado de como cuidar da casa enorme por texto, ele vai ficar na gaveta. E aí você vai passar ali no dia, você fala, cara, eu tinha o que para fazer mesmo? Não sei, porque acabou de estourar um cano aqui, eu já nem mais sei o que eu tenho que fazer. E aí os seus planos vão começando a desmantelar. Você começa o ano cheio de vontade e você termina o ano falando, cara, não deu tempo, a minha vida comeu, entendeu? E aí não pode. Então você tem que ter o mapa para olhar, para poder saber o que fazer. E aí quando você entende, olha, eu preciso melhorar isso. Aí a ferramenta para traçar esse plano e desenvolver uma ideia para aquela melhoria ou para aquele desenvolvimento, aí é o design thinking. Aí você gera, aí você traz o brainstorm, você pensa em tudo sobre isso. Como é que ele vai sentir essa melhoria ou esse produto? Qual é o custo desse produto? Por que eu acredito nele? Eu tenho que testar, porque eu acho que ele é foda, e aí eu boto lá, a pessoa fala, nem liguei. Então assim, o design thinking ele vai te organizar a elaborar um plano. E o Scrum vai te ajudar a aplicar isso todo dia. Entendeu? Ele vai operacionalizar a estratégia. Então, o que a gente fez? Eu estava hoje discutindo isso com a Bia, porque eu tenho uma dificuldade de explicar umas coisas filosóficas. E o fato é que a gente deixou de ser uma linha reta para a gente ser em círculos. Aí a Bia se incomodou, falou para eu mudar o texto, porque ela falou assim, Laura, quando você fala girar em círculos, me deu a sensação de que a gente não evolui. E de fato, eu mudei o texto, expliquei melhor e não botei essa frase. Mas a verdade é que a gente parou de andar em linha reta para entender que o movimento, ele é circular. 2 à frente, 1 atrás, a gente anda em espirais. Porque se a gente achar que o nosso planejamento engessado vai dar certo, a gente só vai se frustrar. É verdade. Não, e ele vai e volta. Ele não é uma linha do tempo com início, meio, fim, passado, presente e futuro. Aliás, para quem... A Malena agora vai gritar aí. Vejam Dark. Quem não viu essa série do Netflix. Dark, é muito legal. Desculpa, eu tô vendo um monte de comentário que eu não tinha visto e agora fiquei nervosa e sem graça. O Sassai Naldo, inclusive, ó, levantando o moral total, né? Meia hora com Laurinha aí, ó, vida, né, Naldo? Isso aqui é índice de nervoso. Pode saber. É raro ficar sem graça. Fiquei. Mas é mesmo. A Bia fala, Laura, você tem que falar do curso nas lives. Eu tenho muita dificuldade de vender. Porque, cara, tanta gente vendendo tanta coisa, entendeu? E assim, eu acho fundamental também. Seria mais fácil para falar se o curso fosse teu. Porque aí eu ia falar pra caramba, falar, a gente não pode não aprender isso. É importante saber que essas ferramentas estão aí. E elas não são difíceis. Elas são... E é pra vida, gente. É pro trabalho, é pra vida. Sabe? E eu acho que ouvir a Laurinha falar, assim, eu não sei como é que funciona para vocês, mas para mim, ouvir alguém falar de um assunto entra mais fácil. É mais inteligível, mexe com outras coisas dentro de você que te fazem apreender aquele conteúdo. Então, a Laurinha falando é mais palatável, é dia a dia. Não é aquele professor peninha de óculos do século XVIII, XIX, que está ali, até 20, que está lá na lousa escrevendo e você decora. Então, o conhecimento ele entra fácil, quando você vê, ele já está fazendo parte de você. Então, esse tipo de curso eu acho que pouca gente faz isso no mercado de casamento, viu, Laurinha? Eu acho que tem muita gente oferecendo muita coisa, mas eu não vejo muita gente oferecendo coisas inovadoras, diferentes e que realmente tragam conhecimento que é para você usar. Não é para engavetar. Você sai de uma aula com a Laurinha, você fala, caraca, isso aqui eu já posso aplicar. Essa é a base. Essa é a base. Na verdade, qualquer aprendizado depende da praxis. Que é a praxis. Porque é o seguinte, se você decora uma coisa, você aprende hoje, mas você não está usando ela no dia a dia, isso daí vai embora. Aí não vale o investimento. Se você não usar, não usou, atrofia. Não usou, atrofia. É que nem uma língua que você aprende, alemão, quando é criança. Não usou durante 25 anos... É isso. E o conhecimento que a Laurinha passa, o B2B, como o Ed Insiders, o B2B ele te dá um conhecimento que você já sai usando. Isso para mim é fundamental. A gente não tem tempo a perder mais. A gente não tá mais nessa de ficar errando. Assim, vai no certo, né? Mira no alvo e fala, não, daqui eu já consigo aplicar para vida, para trabalho, para tudo, para o post que eu faço no Instagram, para negociação que eu faço com o meu cliente, pro documento que eu mando para cerimonial. Você já sai pensando com a cabeça assim, isso é legal, isso é o que eu acho que estruturar o que a gente faz muito bem na intuição.
As pessoas falam muito que o brasileiro não se programa, o brasileiro não se organiza e malham a beça brasileiro. Mas, volta e meia, o mundo dá umas voltinhas e o cara que ficou lá à toa é beneficiado. E eu acho que a gente chegou no momento desse. Porque uma das coisas mais importantes no mundo é jogo de cintura hoje em dia. É o que a gente tem. A gente tem um borogodó, a gente tem uma visão de vida que é caliente, que é divertida, que é lúdica. Então, a gente só precisa da porra do verniz, gente. Só precisa fazer uma matemática aí rapidinho, entendeu? Estudar um processo. E os processos novos, eles não são castradores. Na nem um época que eu pouco. fiz, Ainda mais os teus, nem um pouco. essas metodologias, elas são super fáceis de você implementar e isso te orientar de fato para uma vida mais tranquila. Você não ficar achando que você está dando mole no teu trabalho em todas as áreas. A gente vive devendo. Mãe, quando nasce a culpa, nasce o filho, nasce a culpa, e o empreendedor nasce a empresa e nasce, tô devendo isso, tô to do, eu tô sempre com tarefas por fazer. Então, assim, é importante que a gente bote uma organização nisso, que a gente tenha uma gestão moderna, que tenha a generosidade, que tenha o prazer de viver, de ter uma vida boa, né? Quem tá falando de estudar marketing? A Rosi. Tô amando estudar marketing. Pinterest. É muito bom estudar, gente. É muito bom estudar. Estudar salva a nossa vida da depressão e da banalidade. Porque a gente se faz companhia. Quanto mais a gente estuda, mais a gente fica feliz com a gente mesmo, porque a gente tem mais canais de linguagem, de comunicação. E quando a gente pode aplicar na nossa empresa, então, nada melhor, porque ainda gera satisfação pessoal e status social, porque você progride. Fato. Uma pessoa que estuda, progride. Né? Não dá para ter preguiça, cara. Não dá para achar que só o seu borogodó ou o seu carisma ou o seu sorriso vão vencer no mundo de hoje, cada vez mais competitivo, com muita gente boa entrando, muita gente bacana disputando, muita gente com conhecimento. Não dá mais para achar que você vai nadar de braçada só por ser gente boa ou ter o borogodó brasileiro. Não dá mais. Então chega uma hora que é isso, cara. Eu vou trazer um conhecimento, eu vou entender, eu vou estudar e eu rapidamente vou aplicar. Porque é isso, a gente aprende aplicando. A verdade é essa. Você entende aquele conhecimento, ele entra aí quando você joga ele numa ação tua, numa atividade cotidiana, no teu trabalho, você aplica e fala, opa, e mais? O que dá certo e o que não dá. Exato. Isso é que é legal também, que eu acho que o caso me tem disso também, desse curso de falar o que vem por aqui, não vem por aqui. E, cara, você tem um caminho bom, é você pegar alguém que já fez, alguém que já errou, que já acertou, que já passou, pegar uma estrada pavimentada, é muito melhor. Isso é muito legal, né? Porque a gente aprende ali com o Peter Drucker e a galera que o sucesso tem que ser medido pelo resultado, né? Tipo, você pode ter trabalhado muito a semana inteira, foi uma semana agitada, mas como é que você quantifica o sucesso de fato desse esforço? Você tem que ter um modo de quantificar. E mesmo eles tendo entendido que isso era importante, eles não chegaram no ponto, eles queriam um resultado forte. E o design, ele começou a amaciar esse resultado e falou, olha só, nem sempre o resultado era em quantidade que a gente esperava, ou de retorno de fechamento, de dinheiro. Mas às vezes o retorno é o aprendizado. Porque não adianta você acelerar na direção errada. Então, às vezes, quando um plano ele foi desempenhado e você provou que a tua hipótese estava errada, ele pode ser considerado um sucesso. Porque você testou a hipótese. Se você não tivesse testado a hipótese, você não tinha a oportunidade de mudar. Você ia acelerar em direção ao abismo. Isso o aliás, ele é um passo importantíssimo para o sucesso, o erro. É saber o que não vale, o que não funciona, o que não está de acordo, o que para você não encaixa. É isso, ele não é a solução do problema, ele é o encaixe. Ele é a forma de pensar no problema. Ele é forma de pensar. Tem até uma frase que diz isso, ele não é solução apenas, ele é um encaixe para aquilo ali, porque ele funciona como um quebra-cabeça. No teu funciona, no outro vai ser de outra forma. A Márcia falando que ela está fazendo pós-graduação e com muito aprendizado nessa pandemia. E quando ela fala nessa pandemia, é isso, algumas soluções, assim, muitas soluções para esse momento de pandemia. E uma delas é estudar. Enfim, tem gente que está mais religioso, mais meditante, fazendo mais exercício do que nunca fez. E uma das possibilidades é estudar também.
faz companhia, tem um... Nossa, é o que me salva. E Isso eu acho que combate a preguiça, porque tem umas forças invisíveis que ficam no caminho da inspiração, né? Aí que você pensa, o meu dia a dia, a louça na pia, o filho que precisa fazer o isso. homeschooling, o contrato que eu tenho que mandar, a noiva que quer adiar, e aí a gente vai colocando um monte de obstáculo, de senão, que ficam no caminho do que seria a nossa verdadeira inspiração. Então, se você tem esse bando de obstáculo, para a gente achar o equilíbrio, que aliás é uma outra palavra fundamental no design, você tem que buscar conhecimento. Porque a louça vai continuar existindo, seu filho vai continuar tendo homeschooling, as noivas vão continuar adiando, mas o que você faz para que essas forças invisíveis ou até bem visíveis, não fiquem no caminho da sua inspiração, da sua criação, do design na tua vida? Aí eu acho que é a busca do conhecimento. E tem esse método, que é o seguinte... Eu estava escrevendo sobre isso antes de entrar nessa live, gente. É uma loucura. Vai ser, enfim, a aula que eu vou dar na semana que vem. A gente tem que ter uma determinação do que é rotina na nossa vida e do que é projeto. Porque quando a gente já tem uma rotina que é fundamental para a sua empresa funcionar, tipo, botar lá o financeiro, fazer o atendimento do e-mail, fazer uma postagem e tal, isso tudo é rotina da tua empresa. Só que a rotina, ela não melhora a tua empresa. Ela, no máximo, preserva a tua qualidade. Mantém ela rodando. Ela mantém ela rodando. Mas é importante que você encaixe na tua rotina projetos de melhoria, de implementação, de inovação e tal. E aí, você tem que mensurar se a sua quantidade de processos de rotina estão dando espaço para que a melhoria aconteça. E isso é importante mesmo. Você tem que gerar uma operação equilibrada. E se você estiver gastando muito esforço numa rotina que não te deixa respirar, é importante você aplicar ou um Pareto e você ver o que é cerne aqui, o que dá mais retorno na minha operação, o que eu poderia abrir mão. Isso vira um projeto. Pensar sobre como diminuir a sua rotina é um projeto. E aí, quando você organizar, e você, por exemplo, a gente determinou, eu postava 2 vezes por dia. Falei, não, isso não está sendo saudável para minha rotina, está desequilibrando. Então, eu vou começar a postar 1 por semana. Minha empresa morreu? Não, eu melhorei. Eu fazia 2 matérias bem rasas por dia e eu troquei por 1 matéria por semana, que a gente se debruça, engaja a pessoa. Mas por que eu fiz isso? Porque o plano não estava fechado. Porque a gente olha, observa, mede e sem medo. A gente fica achando que cliente é aquele que te condena. Se fizer diferente, todos eles vão sumir, vão te odiar. Não, eles gostam do movimento, de você ver que precisa melhorar aqui, perguntar o feedback. O que você acha disso? Enfim, a ignorância, eu acho que a ignorância, ela te deixa à mercê de qualquer coisa, de qualquer informação. Tudo que é dito pode te afetar, pode te estressar, pode te deixar deprimido, pode determinar que o que você está fazendo está errado. A ignorância, ela é a mãe de todo estresse. Porque quando alguém vira e fala, você tem que fazer 5 postagens semanais, porque a minha mentora de marketing digital disse isso. Não, aí já cai por terra. É melhor você fazer 5 postagens semanais para dizer que você está ali com engajamento baixo, com 2 comentários, com uma pessoa que não... Ou você faz 2 super power que mexe com as pessoas, que faz a galera compartilhar, mandar aviãozinho, gravar, interessante. Então, e que você consegue pensar nele inteiro. Porque às vezes você consegue postar 5 e não ver quem que engajou, qual era o propósito daquele post. É melhor você diminuir e ter o ciclo completo. O que eu quero com isso para eu poder medir o sucesso ou o fracasso? Porque os índices, né? Às vezes, por exemplo, a gente é criança, a gente troca 3 notas de R$1, não existe, por... como é que é? A pessoa troca 3 notas de R$1 por uma de 5. Ela entrega, fala, porque 3 é mais. Juro por Deus. Quem ri de criança trocando dinheiro trocado assim, tenha certeza que a gente faz isso no nosso business diariamente. A gente está focando numa métrica e a métrica aponta para um lugar nada a ver. E a gente, na verdade, não é o programa do Silvio Santos. Você troca um Fusca zero por uma leiteira. Cara, então, assim, a gente tem que parar de ser surdo. Nessa pandemia, de gente reclamando de fornecedor que não estava respondendo o orçamento e etc e tal. E aí eu falo, que louco, porque ela não deixa de postar um dia.
Aí você fala, cara, ela Olha, tá deixando de mandar prioridade. orçamento, entendeu? Mas não deixa de postar. E aí você vê que o Não. mundo tá rodado, que a gente precisa ter coerência, que a gente precisa ter organização, entendeu? Precisa saber o que a gente estimula e tem resposta na nossa empresa. Se a gente joga bala de paintball para todo lado e fica esperando que o acaso dê sorte, amigo, você vai ver mal, você vai ver angustiado. Não faz isso com você. Sim. Joga uma bola e vê que cor bate. Bateu legal, mirei, aonde eu mirei. Não espalha tuas bolas para o acaso, porque o acaso vai te ferrar. A gente precisa ter uma metodologia. E a metodologia é pensar como um designer. Ponto. O designer pensa assim, se você não souber o que fazer, você brinca de ser designer. A gente não brincou de ser de médico sem ser médico? Inventa aí o que o designer pensa. Ah, então eu vou fazer um orçamento para minha noiva. Pô, mas minha noiva abre esse orçamento de manhã ou de noite? Começa a fazer perguntas. Ela vai querer guardar esse orçamento. É o pensamento abdutivo. Isso que a Laurinha está fazendo nada mais é do que o pensamento abdutivo que a gente falou lá na frente, que todo designer tem. Tem que ter. Se não tem, teria que ter. Pensamento abdutivo. Vai fazendo pergunta, que parece pergunta idiota. Ela abre sua noite, mas vai fazendo. Aliás, mais uma palavra que a Laurinha está falando, eu estou anotando. Ó, repertório, anotem aí. Referência, equilíbrio, coerência. Você viu o que ela disse agora, gente? A pessoa faz post todo dia, não responde a noiva. A Rosi outro dia falou que tem fornecedor que, com esses adiamentos, ela manda para o fornecedor, você tem a data tal, o fornecedor demora para responder, isso cria um cotovelo, né? Ela para. Então, assim, pô, você está fazendo post todo dia, mas não está respondendo o cerimonial, não está respondendo a noiva. A Claudinha está aqui falando, né, que o desespero de inovar, postar. Se as coisas são medidas, a gente vai ver que o boca a boca ainda manda no mercado. Então, quem sabe a gente larga um post da semana para, ao invés disso, tentar entregar alguma coisa para os clientes que já aconteceram lembrarem do casamento dele e indicar você para as amigas. Às vezes, uma operação offline é muito mais poderosa do que a online. Pô, o meu trabalho do Hilton foi muito disso. Eu fiz muito pouca... Gente... É coisa lá do curso, depois eu explico. Mas existem também, tem um livro chamado Startup Enxuta, que ele fala dos... É muito interessante esse livro. Ele fala das formas de você gerar receita. E não tem nada melhor do que você virar viralizado. Como é que você viraliza? Você tem que entregar algo para tua noiva que ela queira mostrar para as amigas. E aí ela vai te indicar. Então a gente tem que pensar no desejo, não tem que ficar sendo vitrine o tempo todo. A gente tem que pensar como é que a gente coloca ali uma sementinha de tesão, de vontade, de eu preciso contar isso pro mundo. Forma sem conteúdo é o início do fim. É o caminho contrário do design. Porque o design, inclusive, apesar de todo mundo achar que é a forma, ele é muito mais o conteúdo. Ele é muito mais, ele é a alma. Tem uma frase eu até anotei aqui. Para muita gente, design é aparência, decor de interiores. Não é isso. É a alma fundamental de uma criação humana que se expressa em camadas sucessivas. Só o Steve Jobs que disse isso, que é um cara que nem entendia, não, de design. Então é isso. Ele não é sobre aparência, ele não é apenas o que parece ou o que você sente, ele é como funciona. E a gente acha que não. A Rosi botou aqui. Eu digo que os fornecedores estão num filme americano onde o vulcão explodiu e todos desceram dos escritórios sem ter tempo para pegar os notebooks. Peço os aditivos e as respostas são variadas. Ela outro dia me disse isso. Ele fala, tô sem o meu note, tô sem o meu coisa. Mas, gente, tá todo mundo na quarentena em casa. Cadê? Aí você está preocupado com a forma, mas você esquece do conteúdo. Isso é muito sério. Esse livro que a Laurinha falou é excelente. Tem um outro que é Criatividade S.A., que é isso, superando as forças invisíveis que ficam no caminho da verdadeira inspiração. Esse livro é do Ed Catmull. Esse cara é um dos fundadores de uma empresa que vocês nem vão conhecer, não, que não tem nenhuma criatividade, que é a Pixar. Que só faz os desejos mais criativos do planeta. Então, esse cara é um dos fundadores da Pixar. E ele escreveu esse livro e é muito legal, como se estivesse andando por dentro. Esse livro é incrível, ele me marcou. Criatividade S.A., do Ed Catmull. Ele fala um pouco disso que a Laurinha está falando também. Criatividade é treinada.
E é isso, eu acho que o design ele aponta esse olhar holístico, né? De você tentar desvendar as camadas e ficar se perguntando o tempo todo e tentar trazer diálogos mesmo de outras visões para poder engrandecer essas hipóteses e observar o usuário, né, em contato com o que você está apresentando para poder modificar e ficar nessa eterna busca pela melhoria, né? O E, produto... Laurinha, o que que você fala dos princípios, dos 4 princípios básicos do design? Todos os livros que falam de design, eles falam desses princípios básicos que são proximidade, alinhamento, contraste e repetição. Então, você tem. O que que você acha disso? Você acha que isso é Maria, engessado? Você acha que faz sentido? nunca estudei o design nessa veia da função, da estética do design em si, enfim, dessa usabilidade. Eu já estudei design o tempo todo dentro Design de um thinking. contexto de design thinking, de modo de gestão. Então, assim, meu repertório de conhecimento em termos de design, ele é basicamente como ferramenta de gestão. Eu entendo o que você falou, conseguiria dar uma filosofada em cima, chutar no escuro, porque me parece intuitiva a beça que você falou, mas não ousaria. Gostaria de saber o que eu tô falando, né? Enfim, que é uma E outra não tem a ver história. tanto com o design thinking, que é mais interessante também, porque isso fala muito do design lá. Porque a gente está aqui Dos num canal que é de empreendedores, né? E não de repente, do marketing. Porque você vê, quem está familiarizado com as cores aqui do B2B, quando a gente tem a cor azul, a gente está falando de operação. Quando a cor é amarela, ela é marketing. E o design, ele não entra no amarelo, ele entra como operação, realmente. É porque é um modo de pensar na gestão, na experiência e etc e tal. Então, aí aqui, ao invés desses seus 4... Você está aplicando um princípio, na verdade. Você está aplicando. Aqui a gente Você divide está mais ou aplicando menos... o princípio da... Mas você aplica, talvez intuitivamente, mas o princípio da repetição. Que é você repetir elementos para fortalecer a mensagem. Então, você sabe que quando é aquela cor, você está falando daquilo. Sim, eu rapidamente associo. Isso pelo branding, sim. A repetição de alguns ícones, de alguns detalhes. Sim. Não, perfeito. Isso daí Contraste não é o contraste de cor, contraste de ideia. O contraste ele também chama atenção, te faz enxergar, te faz questionar, ele gera um interesse de cara. O contraste, eu explico muito sobre contraste por causa de vídeo, né? Porque, por exemplo, se você só bota cenas impactantes e up demais, você não tem o tempo para que ela seja up. Você só fica num frenesi maluco. Então, assim, essa questão do movimento... O Ângelo dá aula nisso. O Ângelo dá aula nisso. Dá aula nisso. É muito legal. Gente, daqui a pouco vai acabar, a gente não pode deixar de desligar na cara da gente, né? É verdade. Faltam 8 minutos. Tem tempo ainda, tem tempo. Mas aqui são três etapas, né? A gente fala desse começo, que é as hipóteses, de trazer o brainstorm, trazer todas as... juntar coisa. Ali a gente não tenta, nesse primeiro momento do design thinking, a gente não quer ainda criar as hipóteses, porque senão a gente fica vendido naquela ideia. Então, a gente só coleciona porquês e junta tudo isso. E aí depois a gente entra num processo de prototipagem. De escolher daquilo tudo que a gente viu, o que se correlaciona, o que junta, o que faz sentido. A minha mãe falou que a noiva quer isso, eu achei esquisito, anotei. Eu achei diferente. Aí quando eu vejo a noiva se comportando, tem um pouco mais a ver com o que a minha mãe falou. Aí eu junto um pouco dessas ideias e crio uma hipótese. No momento em que eu defino uma hipótese, eu entro na segunda fase, que é a prototipagem, que é o MVP. E aí você tenta testar. Eu tô achando que o meu orçamento vai ser melhor com link. Espera, não sei, WhatsApp. Tem gente que não tem coragem de abrir link no WhatsApp. Então você vai lá e faz um MVP. Vou testar durante um mês qual é a relação do meu cliente com o envio por um link. E aí você vai olhando, e aí você pode voltar para um PDF ou mudar, entendeu? Então aí você vai trabalhando com esse testezinho. Quando você fizer um teste e ver que aquilo lá vibrou bem, aí você acelera. A questão é que hoje você não faz uma boutique enorme, gasta um dinheirão para depois ver se vai dar certo ou não. Então, eles inauguram essa forma de você criar protótipos, né? Antes de acelerar
E aí depois realmente são né, a implementação, né? Implementação. Prototipou, implementação. Aí você tem tem um nome para isso, que são os aceleradores, né? Porque hoje a gente quer alavancar, né? A palavra de ordem é acelerar, é vender muito, alavancar. Então aí tem essa terceira etapa aí, que é dar vazão ao produto testado e tal. E E depois você faz uma mensuração de resultado, né? Aí você tem resultado e você começa a mensurar para voltar. A mensuração tá no protótipo Ela o tempo permeia. todo. Ela permeia. Assim, ela no brainstorm, no primeiro fase, não é de mensuração, é de coleção, né? É de trazer muitos enfoques. Então, assim, o índice de sucesso é o maior número de olhares, né? Você vai desenvolver uniforme para recepcionista. De repente, vale a pena falar com elas para poder ver qual é o volume de coisas que ela bota no bolso. Envia isso para a pessoa. Enfim, trazer elementos que às vezes não são o cerne da coisa para trazer mais enfoques e mais... Mas aí ali na parte da prototipação, aí é medir o tempo todo. E na implementação é o processo contínuo. Aí você não para nunca mais. Não existe produto pronto, nunca mais vai existir isso. Porque o mundo muda o tempo todo, então você está tendo sempre que fazer a manutenção. E essa manutenção fica fácil com o Scrum, com o Design Thinking. Se você pega essa ferramenta, esse pacote Office e organiza, só não tem erro, só tem processo, tem tempo. Mas um tempo você vai chegar lá, porque você vai fazer ensaio e erro, você vai ver o resultado e você vai modificar. Então, o plano não tem como dar errado. Ele só tem como você desistir dele, né? Então, gente, esse resumo que a Laurinha colocou, cara, isso vale para tudo, esse processo. Então, hipótese para a galera do caderno, 2, prototipagem. Então, a gente está falando hipótese, está falando de brainstorm, está falando do pensamento, pergunta, pensamento abdutivo, de testar. Aí depois a gente fala de prototipagem, que é o MVP, que a Dani já até colocou. Obrigada, Dani. Minimum Viable Project. Você já colocou o que significa. Quem não sabe, dá uma googada. Depois, implementação. Aí a gente fala dos aceleradores. A Laurinha fala muito disso no curso do B2B. E aí depois a gente passa para manutenção. E lembrando que mensuração, ela está permeando todos de alguma forma. Todas as fases. A de hipótese menos a de prototipagem e a de implementação. É construir, medir, a de manutenção reagir. Também. Construir, medir, reagir. Isso aí. Construir, medir, reagir. Né? O tempo todo. Até porque essa mensuração ela já não é mais acessório, né? Ela tem que estar o tempo todo. Você tem que saber o que você quer com cada coisa que você faz. E não é só o que você quer. É qual é a informação que vai dar a mensuração exata. Porque mensurar é mole. Você inventa um número aí, a curtida que meu post deu é a minha mensuração. Errado. Qual é a mensuração? Essa é a mais difícil. Aí a gente erra pra caramba, mensura errada. Aí fala, pô, isso tá dando mesmo a resposta que eu preciso? Não sei, vamos tentar de outra forma. E aí a gente vai ficando... Aí quando dá uma confiança, aí você sente aquele climão de... Cara, é assim... A gente tem que errar. Essa é a parte mais difícil, a Claudinha está falando. Porque é uma parte que você tem que lidar com erro. R acerta, volta, gira o leme do barco. Essa hora é uma hora mais doída, mas é necessária. É necessário. Até porque eu faço aqui, né? Eu não fico convidando todo mundo, porque eu falo, se eu convidar minha família mineira, eu consigo botar 400 pessoas na live. Mas aí como é que eu vou saber o que está acontecendo de verdade? Qual é o comportamento de vocês que estão aí me escutando? Vocês são... né? Eu faço um produto para vocês, então eu tenho que ver vocês. Eu não posso ver um saco de sardinha e vocês enfiados ali no meio. Porque eu tenho que saber, tá dando certo. O Naldo faz meu curso, ele gostou. Ai, que bom. Lu também, entendeu? Então quem faz está vendendo, está falando, está reafirmando. A pessoa ali se interessou. É isso. Não boicotem a informação de vocês. Cuidado para não trazer as sardinhas para dentro da operação de vocês perderem a visualização do que está rolando de verdade. Vai o mais difícil essa filtrar, live, a gente vai perder de gravar. Tenho medo disso. Não, grava. Não vamos perder. Que muita gente muita gente colocou. Vai ficar gravada? Mais de 10 pessoas perguntaram isso. Pelo amor de Deus, não perde essa live. Quanto tempo tá dando aí? 1 minuto e pouco? 1 minuto e 24. Tá. Eu nasci de véspera, eu já começo a ficar nervosa. Tem um minuto porque a gente já passou por isso. Mas é porque depois de um tempinho ela corta, né? E não te deixa salvar. Gostaram, Então, gente, daqui a 15 dias tem mais. Beijo enorme, daqui a 15 dias tem mais.
E aí, o próximo assunto é marketing, alguma coisa de marketing. Vamos ver o Vai que ser a alguma gente coisa vai de inventar. marketing. É amarelo. Vamos pensar. Então é É isso. amarelinho, vamos É pensar. amarelinho. Foi bom demais. A Se galera quiserem participou pedir, peçam. ativamente. Ah, boa, boa. É marketing. Peçam um assunto aí. Vamos que Se vamos. quiserem um assunto, peçam, mandem. Tchau, tenho medo. Vai Amei. cair na Um cara da gente. Eu beijo. sou agoniada. Beijo, gente. Tchau aqui, ó. Ficou. Beijo.